Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica aqui. Estamos iniciando mais um programa, o Gente da Gente. E todos já sabem, né? Nós temos por finalidade trazer sempre um trechinho dos personagens da Bíblia Sagrada. E hoje, né, não cabe a mim revelar quem será o personagem de hoje, mas um grande amigo. Então, acompanhe comigo, não saia daí, porque o nosso programa está só começando. Quem será o nosso personagem de hoje? Eu costumo dizer que eu sempre fui amante da literatura, sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler, sempre tive um interesse muito grande na literatura. E me foi dado um privilégio de estar preso com uma pessoa que precisava de um secretário. Ali foi a minha grande oportunidade de aparecer na história, porque sem ele eu não teria aparecido na história. E se ele não tivesse sido preso, talvez eu também não teria aparecido na história, porque é assim que acontece. No momento que está acontecendo, você não entende o projeto, você não entende os planos de Deus, porque não tem como entender os planos de alguém tão perfeito. Às vezes eu me pergunto, Deus, de onde vem tanta sabedoria? A sabedoria vem dele, e ele me deu essa sabedoria para poder escrever e ficar preso na mesma cela, passando pelas mesmas dificuldades com aquele homem de Deus, com aquele profeta. Olha, foi o começo da minha história. Como eu gostei de escrever as cartas, como eu gostava de escrever. Eu nem sabia que isso tudo ia virar um livro, mas virou um grande livro. Olha, tem muita coisa que eu escrevi. Todas as vezes que ele pensava que Deus falava com ele, ele passava para mim. E aí eu escrevia. Ele dava voz ao pensamento e eu trouxe para vocês tudo que ele falou quando eu estava junto com ele. Muito prazer, eu sou Baruque. Bom, o nosso personagem de hoje é Baruque, um homem que esteve ali ao lado de Jeremias, escrivão, um homem que separou, preparou ali, escreveu, identificou ali todas as profecias ali que Jeremias estava entregando, ordenando ali a Baruque que escrevesse, que relatasse, né, nos autos, nos livros. Sabe o que isso me traz como lembrança? Que nós devemos ter um companheiro fiel do nosso lado. É porque quando você tem uma pessoa que ela é temente a Deus, que ela tem ali, né, a sua confiança, você confia, deposita nela toda a sua confiança, isso faz parte. Todos nós devemos ter ali uma pessoa da nossa confiança, uma pessoa que venha estar ao nosso lado. E observa que neste livro aqui de Jeremias, capítulo 36, Baruque no hebraico significa abençoado, e ele era um homem muito abençoado, companheiro de Jeremias, e estava ao lado de Jeremias para detalhar, escrever, colocar tudo em pauta, todas as profecias que então Jeremias viesse a relatar a Baruque. E olha o que diz aqui no capítulo 36 de Jeremias, o versículo é o primeiro. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. A gente só coloca nas mãos das pessoas algo que você confia porque você tem essa pessoa que já lhe garantiu total e plena confiança. Certamente você já experimentou, você já colocou essa pessoa à prova, e é assim mesmo. Sabemos que precisamos ter companheiros, nem Jesus trabalhou a sós, né? Ele precisou de uma equipe de discípulos. Jeremias tinha alguém da sua alta confiança. Pastora, mas já que estamos falando de confiança, o que a senhora me sugere? Eu te sugiro a orar a Deus, a colocar a sua vida diante do Senhor, para que você também possa ter ali uma visão mais aguçada, para que você também possa ter ali, né, a sensibilidade de separar pessoas certas para estar ao seu lado. Eu vou lhe dar aqui um exemplo. Eu conheci uma pessoa que ela tinha um sonho muito grande, montar um próprio escritório, advocacia imobiliária. E ela, com esse grande sonho, com essa grande vontade, realização de obter aquele escritório completamente equipado, ela não orou ao Senhor. Colocou qualquer pessoa ao seu lado, para ali fazer ali, talvez, as certidões, as procurações,
né, cuidar dos documentos, de toda ali, né, a parte não só imobiliária, mas também o que diz respeito à justiça. E essa pessoa ela foi lesada. No próprio ambiente de trabalho dela, ela foi lesada, foi roubada, levaram tudo dela. Mas por que isso? Porque ela não se colocou diante do Senhor para buscar a Deus e selecionar as pessoas ali. Esse homem que estamos falando hoje, Baruque, ele era de extrema confiança de Jeremias. Ele era de extrema confiança desse homem. E se você não tiver uma pessoa da sua confiança, você não vai muito longe, não. As coisas não se desenvolvem, não dão muito certo, porque você passa a ter problema. E você vai ficar desapontada com muitas coisas. Assim foi essa senhora, que queria muito a realização do sonho dela, mas ficou desapontada, porque foi roubada, foi lesada, ou seja, apunhalada pelas costas. Querendo fazer o bem, tomou o mal, né, como resultado e resposta para a sua vida. Nós vamos falar mais desse textinho, vamos falar mais sobre Baruque, esse homem escrivão, esteve ali ao lado de Jeremias, mas daqui a pouquinho nós vamos dar um break e voltamos, retornamos aí com o programa Gente da Gente. Não saia daí, até já! Bom, nosso programa Gente da Gente de volta, né? Estamos falando de Baruque, um secretário particular de Jeremias, um homem que foi ali usado por Deus para ajudar Jeremias em todo o processo ali, né? A Bíblia relata que Jeremias entregava ali a profecia e ali o escrevente dele preparava, relatava todas as coisas, mas era homem de alta confiança de Jeremias. E eu estou falando sobre a confiança, que até mesmo no primeiro bloco, eu contava sobre um episódio de uma mulher que tinha um grande sonho de preparar o seu escritório de advocacia imobiliária, preparou ali uma grande equipe, só que ela, ao invés de se posicionar em oração, buscar da parte de Deus, porque nós devemos nos posicionar diante do Senhor, perguntando para Deus, Deus, a quem é que eu posso contar, a quem é que eu posso puxar para perto, né? Você vê que Jeremias, esse homem, ele provavelmente ele colocou diante de Deus e Deus mostrou Baruque, para estar ali ao lado de Jeremias, trabalhando com Jeremias, assistindo a Jeremias em todas as coisas, enfim. E a Bíblia relata, né, que esse mesmo Jeremias, olha o que ele faz aqui através de Baruque. Verso 3 de Jeremias 36, diz assim, talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhe e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Verso 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Ou seja, o que a gente observa aqui? Uma autoconfiança muito grande. Eu só posso entregar, né, daquilo que é meu, né, particularidade minha, e passar para você e pedir até que você escreva e guarde, né, se eu realmente confio, eu acredito em você. E hoje em dia as pessoas podem falar, mas confiar no ser humano tá difícil, hein, pastora? Tá complicado, hein? Você confiar nas pessoas. Não é não. Se você não é uma pessoa, né, que não tem ainda essa capacidade, peça a Deus. A Bíblia diz que Ele dá a todos quantos pedem. Ele dá deliberadamente aquilo que te falta. E é importante você ter uma pessoa que você confie, em que você deposite total confiança, né? Mas ore a Deus para que não seja lesado, como aquele exemplo que eu dei no primeiro bloco, onde a pessoa, ela prepara ali, equipa todo o escritório, preparando ali uma equipe de advocacia, uma equipe, né, que iria trabalhar na parte da imobiliária, né, na venda, na compra, na parte dos aluguéis, mas foi lesada e ficou desapontada. Tem muita gente sendo desapontada nesse tempo, mas por falta de comunhão, por falta de oração, por falta de intimidade, já não se aproximam mais de Deus, já não selecionam mais as suas amizades
e acabam colocando aquilo que é muito importante. Você vê, Jeremias estava falando de um rolo, estava entregando ali algo nas mãos de Baruque. Isso é de suma importância. Se eu coloco algo nas mãos de alguém, é porque eu acredito naquela pessoa, é porque eu confio naquela pessoa. Isso me dá a entender que a gente, precisa então, ser direcionado. E se a gente não tiver a direção, não adianta. Jesus, ele fala por sua palavra, sem direção o povo cai. Não havendo sábia direção, o povo se corrompe. Olha o que aconteceu aqui, versículo de número 4. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Verso 5, Jeremias ordenou a Baruque, dizendo, estou encarcerado, olha aqui, sobre a confiança que eu estava falando. Estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Mas aí com quem que ele contou? Com Baruque. Queridos, pensa, Jeremias preso, e aí ele deposita toda a sua confiança, entrega um rolo nas mãos de Baruque e fala, Baruque, escreve, é uma profecia, estou entregando na sua mão. A gente só consegue passar e transmitir para as pessoas que realmente a gente confia e sabe que pode contar. Então, ore a Deus, selecione as suas amizades e certamente Deus não vai permitir que você seja confundido, nem engodado, nem seduzido com as coisas deste mundo. Eu quero chamar agora como é que seria o Baruque nos dias atuais. Acompanhe comigo. Olá, você não me conhece ainda, mas deixa eu contar para você um pouco da minha história. Numa época em que a educação era muito escassa, muito precária, eu descobri o meu dom. Eu descobri que eu era muito mais feliz porque eu consegui ler, eu consegui escrever. E isso foi uma festa para mim. Eu era um dos poucos que sabia ler e escrever. Muitos até sabiam ler, mas não sabiam escrever, mas eu tinha o talento de escrever. E eu decidi usar esse talento do jeito que Deus sempre quis que eu fosse usado. Afinal de contas, veio dele esse dom de escrever. E aí eu fiz uma amizade com um amigo maravilhoso. E esse amigo, ele recebia mensagens, ele tinha pensamentos. E quando ele pensava, ele queria logo que virasse uma escrita aquele pensamento antes que ele esquecesse. E eu, como era amigo dele, sabia escrever, essa amizade foi muito boa. Não durou menos que 18 anos. E eu escrevia tudo que ele pensava e falava, lá estava eu escrevendo. Que amizade, que coisa linda. Momentos maravilhosos em dias em que a educação era escassa, era precária. Eu sou Baruque nos dias de hoje. Bom, a minha palavra é feita para você. Depois de você ter visto aí, acompanhado como seria o Baruque nos dias atuais, minha palavra é feita busque a Deus enquanto se pode achar. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Jeremias só esteve com esse grande servo Baruque, um homem que estava ali ligadinho, recebendo todas as profecias da parte de Jeremias e pôde confiar nas mãos de Baruque, porque certamente ele recebeu da parte de Deus. Quando você recebe direcionamentos da parte do Senhor, não tem como dar errado. Nunca, jamais vai tropeçar, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Fique na paz, que Deus te abençoe.